Quero cumprimentar os amados irmãos com a paz do Senhor e dizer que é um prazer muito grande poder mais uma vez estar me dirigindo a você e como instrumento da vontade do Senhor, trazendo até você mais uma porção da palavra de Deus, que com certeza não somente vai falar ao teu coração, mas vai acrescentar valores, vai te renovar, vai te fortalecer, vai trazer sobre a sua vida a mão portentosa, magnânima, salvadora do Senhor, te orientando, te dando a direção certa, ó Pai querido, também mostrando a você, ouvinte da palavra de Deus, o caminho certo a seguir. Assim eu te convido a abrir sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 3, nós estaremos meditando nos versículos 13, 14 e 15, em nome de Jesus. Daniel, capítulo 3, versículos 13, 14 e 15, em nome de Jesus. Se você puder, procure a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, há tempo para isso, para que você possa acompanhar a ministração da palavra de Deus e receber diretamente do Pai, do coração do Pai, a palavra de Deus que com certeza vai abençoar a sua vida. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvides o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não a adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Digam graças a Deus. Meus queridos, hoje nós estaremos meditando num texto em que nos mostra claramente que não importa se a luta, a perseguição, a afronta que enfrentamos, ela está no seu nível máximo, não importa a condição do calor do ataque do inimigo, Deus ele está sempre pronto para nos ouvir e nos socorrer. Queridos, nós não devemos e não podemos nos curvar diante do mundo e das suas ofertas em hipótese alguma. Deus nunca deixará só os que resistem às tentações mundanas e permanecem fiéis ao Senhor. Deus, às vezes, permite que até o fogo ele venha sobre as nossas vidas, mas ele nos testa no fogo. Nós somos testados quando ele permite que isso aconteça. Nós somos provados para ser aprovados diante dele mesmo. Então, queridos, eu quero que você atente bem para aquilo que nós estaremos meditando a partir desse momento na palavra de Deus, porque uma das coisas que Deus nos fala já de imediato ao nosso coração é que aquele que guarda a palavra de Deus no coração também é guardado por Deus. Se você guarda a palavra de Deus no seu coração, se a palavra de Deus faz parte do seu dia a dia, tenha certeza que Deus também te guardará. Queridos, nós podemos, meditando nessa palavra, entender que Deus guarda de todo mal aquele que persevera de forma firme, seguindo seus ensinamentos. Nós vemos que no texto lido em Daniel capítulo 3, 13, 14 e 15, ele tem como ponto de partida a fé de Ananias, Misael e Azarias, ou seja, 3 jovens que juntamente com Daniel foram levados cativos para a Babilônia. Esses 3 jovens, eles lá tiveram os seus nomes trocados por nomes caldeus, ou seja, eles tiveram os seus nomes hebreus retirados, invalidados e receberam uma nova identificação. Eles passaram a ser chamados de Sadraque, Mesaque e Abednego.
Este texto é bastante conhecido, com certeza você em algum momento já deve ter ouvido falar sobre ele, mas eu tenho certeza que Deus acrescentará muito mais valores e princípios à tua vida através dessa nova ministração. Queridos, esses jovens, eles tiveram seu nome trocado, mas a devoção deles a Deus permaneceu. O mundo pode até trocar o teu nome, o mundo pode até querer te rotular, mas mesmo assim você tem condição de se manter fiel a Deus. Aqueles jovens, eles tiveram seus nomes trocados. Sim, foi uma posição em posição daquele mundo novo em que eles estavam inseridos. Mas a sua fé, a sua essência de servo de Deus, de servo fiel a Deus, de servo temente a Deus, de servo praticante da vontade, da palavra de Deus, essa essência não foi modificada, porque eles não se permitiram ser contaminados. Queridos, Sadraque, Mesaque e Abednego, juntamente com Daniel, se viram diante de duas alternativas. A primeira era se contaminar com a porção do manjar do rei, com a bebida que ele oferecia, e a segunda era se manter fiel a Deus e não se corromper com as coisas que lhes foram oferecidas. Duas opções nos restam: ou nós nos submetemos àquilo que o mundo nos oferece e tenta nos impor, ou resistimos ao mundo e nos mantemos fiel a Deus. E o que é que você tem escolhido? Eu já quero deixar aqui essa pergunta. O mundo tem te perseguido, o mundo tem te afrontado, o mundo tem tentado te impor os seus valores, mas qual é a tua resposta mediante a tudo isso? Qual é a decisão que você tem tomado? Você tem dito não para o mundo? Você tem resistido às ofertas mundanas, os valores mundanos, os princípios mundanos? Ou você tem simplesmente se deixado seduzir? Qual tem sido a tua escolha? Dizer não para o mundo ou dizer não para Deus? Nós podemos fazer essa escolha. Nós podemos optar por estar ao lado do Senhor. Eles seguiram, queridos, firmes ao lado do Senhor. E aqui cabem duas interrogações. Qual tem sido as suas escolhas? E em suas escolhas, Deus tem sido a primazia? Ou seja, Ele tem estado em primeiro lugar nas escolhas que você tem feito? Desde que nós nascemos, o mundo tenta nos rotular de muitas formas. O mundo tenta nos agregar valores, princípios, entendimentos. O mundo tenta nos convencer que a sua verdade, a verdade que o mundo apresenta, é a que verdadeiramente importa, contrariando até princípios e valores familiares, princípios e valores divinos. Mas o que é que você tem ouvido e o que é que você tem escolhido? Você tem escolhido dar valor a Deus, aos valores morais, aos valores decentes, aos valores divinos, ou você simplesmente tem deixado se submeter, se deixado atrair pelos valores e princípios mundanos? Queridos, o processo de aculturação, ele exigia que os nomes dos exilados fossem trocados. Os nomes judaicos deveriam ser substituídos por nomes caldaicos, ou seja, todo o povo que era levado para a Babilônia, ele passava por um processo de reculturação. Eles tinham que ter o seu nome trocado para que, tendo assim agora nomes novos, condizentes com a nova cultura que lhe era oferecida, ficasse mais fácil de que essas pessoas não somente assimilassem esses princípios e valores novos, mas esquecessem o seu passado. Daniel e seus amigos, queridos, eles deveriam aprender a literatura, ou seja, assimilar toda a cultura. Também deveriam adaptar-se ao regime alimentar da corte para serem aceitos em funções oficiais. Precisavam também passar por uma sabatina executada pelo próprio rei. E para culminar, deviam estar dispostos, a assumir publicamente a religião do Estado, que passava pela adoração dos deuses nacionais e até do próprio rei, do próprio monarca, que agora era senhor sobre as suas vidas. Queridos, não deixem que o mundo ele consiga te atrair.
Eles tentaram fazer isso com Sadraque e Mesaque e Abednego. O mundo vai se mostrar para você doce e sedutor para poder te atrair. Naquele momento, o rei começava a oferecer àqueles príncipes que estavam ali prisioneiros, escravos, sob agora a sua tutela, mostrando que o mundo em que eles estavam agora inseridos era um mundo prazeroso, era um mundo alegre, um mundo de facilidade, e que eles não precisariam mais estar sob a égide da cultura antiga, ou seja, eles não precisavam mais priorizar e guardar os princípios aos quais eles estavam acostumados. Sadraque, Mesaque e Abednego não se deixaram enganar pelos seus olhos, ou seja, eles não se deixaram seduzir pelo aquilo que eles estavam vendo, pelas novidades que lhe eram apresentadas. A comida, o vinho do rei, o olhar humano era atrativo, porém era mais um aspecto extenso do programa de assimilação da cultura da Babilônia, como destacado no comentário histórico-cultural da Bíblia. Ou seja, a Bíblia nos relata que a Babilônia, ela fazia, na verdade, uma lavagem cerebral, ou seja, ela retirava da mente, do coração, das práticas cotidianas, toda a cultura anterior, a cultura de origem dos jovens, e impunha agora o seu entendimento, a sua visão de mundo. E assim tentaram fazer com Sadraque, Mesaque e Abednego e também com Daniel, mas não conseguiram. Que nós possamos então, amados, diante das investidas de Satanás, também fazer escolhas assertivas como esses jovens fizeram. Satanás enganou, por exemplo, a Eva por meio do olhar. Davi pecou com Betseba por causa do olhar. Demas foi atraído pelas coisas do mundo também por causa do olhar. Mas na contramão de tudo estavam agora esses 4 jovens, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, resistindo àquilo que o novo mundo lhes oferecia e tentava fazer para atraí-los. Você precisa se manter firme aos seus princípios. O mundo vai tentar te seduzir de todas as formas. O mundo tenta nos rotular de todas as formas, nos ligando a ele. Também tentará nos afastar de Deus, mas nós precisamos ficar firmes. Será que você tem resistido a isso que o mundo tem te oferecido? O pecado, ele começa pela vista. Você vê, se alegra, se atrai, se sente bem e quando vê já está praticando. Nabucodonosor, irmãos, ele era um rei inteligentíssimo e ele oferecia aos príncipes e escravos, por exemplo, uma faculdade gratuita, uma posição de destaque no seu reino e ainda um salário vultoso para atrair, para fazer com que aqueles que estavam agora aprisionados assimilassem a sua cultura através do prazer que lhes era oferecido. Nós precisamos estar atentos, porque muitas das vezes o mundo, ele também faz isso conosco. O mundo, ele nos oferece muitas coisas tentando nos aprisionar. São muitas facilidades, mas que na verdade chegam até nós somente com o intuito de nos afastarmos de Deus e fazer com que nós esqueçamos os princípios que nós aprendemos com os nossos pais, no nosso lar, com a palavra de Deus, e nos tornemos assim pessoas totalmente diferentes do projeto do Senhor, do projeto dos nossos pais. O mundo, ele quer nos modificar de tal forma que já não exista mais em nós nenhum princípio, nenhum resquício do projeto de Deus para nós, nem nos projetos dos nossos pais para nós. Ou seja, ele não somente o mundo tenta nos afastar da nossa origem, da nossa família, como também nos afastar de Deus. E se nós não temos mais o apoio familiar, o convívio familiar e nem o convívio com Deus, nós somos feitos presas fáceis e assim somos aprisionados e seduzidos pelo mundo. As nossas escolhas, queridos, elas nos mostram na realidade quem somos nós. Satanás, eles tem mantido milhões de pessoas escravas sob a sua servidão.
Nós temos que ter cuidado, porque quando Satanás ele atormenta o povo de Deus, quando ele ataca o povo de Deus, ele tenta tirar a utilidade de seus prazeres e usa todos os artifícios que ele puder usar para nos afastar do Senhor. Nabucodonosor, que representa a Babilônia, o mundo, também hoje num sentido figurado representando a Satanás, ele tenta fazer isso conosco. Ele fez naquela época com estes jovens hebreus e nos fazem ver que hoje não tem acontecido de forma diferente. Se nós pararmos para tentar, o mundo ele tem tentado nos oferecer muita coisa, muitos prazeres, muitas facilidades, que na verdade só tem o intuito de nos afastar da presença de Deus. E nessa lição, queridos, nesse texto, nesse contexto, esses jovens, eles nos fazem ver que a vida só tem importância no momento em que percebemos que o Senhor está fazendo parte da nossa história. Nós somos sabedores que Deus nos atrai para a vida. Satanás, porém, ele faz o quê? Ele nos atrai para a vida? Não, ele nos atrai para a morte. A fé de que Deus é a nossa salvação não é uma hipótese, não é uma mera conjectura, é um fato. Mas Satanás ele tenta tirar isso do nosso coração. Quando nós nos esquecemos de Deus, da segurança de Deus, do propósito de Deus, nós somos enganados, enredados e atraídos e assim conduzidos ao pecado. Não foi fácil, queridos, não foi fácil para Sadraque, Mesaque e Abednego permanecerem de pé enquanto todas as outras pessoas dançavam conforme a música, ou seja, se submetiam aos prazeres e às facilidades oferecidos pelo rei. Eles desafiaram o sistema. Sabe por que eles fizeram isso? Porque eles tinham firmeza na sua fé, estavam alicerçados nos ensinamentos da sua família. Embora fosse a Babilônia um lugar ostentador, eles jamais trocariam a sua comunhão com Deus por lisonjas, por elogios, por posições, por cargos, por facilidades, por riqueza. Um fato curioso que nos mostra o poder envolvente da Babilônia, por exemplo, é que alguns judeus já haviam se vendido. E a qualidade dos instrumentos que deveriam tocar para que todos se curvassem, entre eles estavam alguns de ordem semita, como flauta, harpa e saltério. Para que vocês entendam como é que o poder coercitivo, o poder corruptivo da Babilônia e do mundo é grande. Muitas adaptações têm sido feitas em algumas igrejas. Costumes pagãos, costumes mundanos estão sendo conduzidos para o meio do povo de Deus e muitos têm sido aqueles que têm aceitado, têm até achado normal. Nós temos que estar atentos a isso, porque quando o Senhor vier buscar a sua igreja, quando o Senhor vier buscar os seus, Ele levará santos, Ele levará puros, Ele não levará pessoas contaminadas e nem aceitará no seu meio contaminação alguma. Queridos, o rei Nabucodonosor, ele mandou reunir os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das suas províncias para assistirem à consagração de sua estátua. Ele levantou uma estátua em sua própria homenagem e ordenou que todos aqueles que estavam sob a sua tutela se reunissem para estar presentes na inauguração dessa estátua. Quando todos os seus súditos estavam ali reunidos, estavam de pé diante da estátua, ele dá um decreto, ele dá uma ordem. Ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, que quando ouvides o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de folhas e toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Da ordem acarnetaria uma prova de fé
para aqueles jovens escravos. Reparem que ele ordenou a todo o povo que estava naquele momento em Babilônia, os nacionais e os estrangeiros e os escravos, que quando aquela estátua estivesse agora erigida, levantada, quando a buzina tocasse, quando fosse dado um sinal, todos eles deviam se dobrar e adorar aquela estátua. Quantas das vezes o mundo tenta nos impor uma ordem dessa? Quantas das vezes o mundo tenta nos impor ordens que farão com que nós, por exemplo, venhamos a nos afastar do caminho do Senhor. Há algum tempo eu estava conversando com um amigo meu e falando para ele a respeito, por exemplo, da venda de bebida alcoólica. Para muitos, a venda da bebida alcoólica, o comércio da bebida alcoólica é algo normal, é algo permitido pela lei humana, que aquele que vende a bebida alcoólica, por exemplo, ele não está pecando. Mas vejamos da seguinte forma: você está vendendo a bebida alcoólica e de repente uma família se aproxima de você e quer dispor da sua bebida e fala assim para você: olha, fecha o seu bar, fecha agora o seu quiosque, fecha agora a sua banquinha e eu vou consumir todo o seu estoque. Vou me reunir agora aqui com minha família, com os meus amigos, e nós vamos adquirir todos esses seus produtos. Então ele reúne a sua família, te faz o pagamento justo por toda aquela bebida, consome aquela bebida e no final de tudo você estará contando as suas moedinhas do seu trabalho segundo o teu coração, de forma digna. Mas querido, presta bem atenção no que eu vou te alertar. Aquele mesmo homem, este mesmo homem que se aproxima te pagando pela aquisição da bebida alcoólica que você está vendendo, no final de tudo, quando consumir tudo, ele estará embriagado. E ele embriagado entra com a sua própria família no seu carro e 2 curvas depois ele pode se acabar e assim matar toda a sua família num acidente de carro, num acidente automobilístico, pelo fato de estar embriagado. E agora, querido, eu te faço uma pergunta: tendo ele consumido a bebida que você estava vendendo como crente, mas que achava justo vender a bebida alcoólica, ele agora teve a sua morte decretada, e não somente a dele, mas de toda a sua família que estava no seu carro. Ele não teve oportunidade de conhecer a Deus, de servir a Deus, de se ter uma oportunidade de ouvir falar da sua salvação, do céu. E agora, de quem o Senhor requererá estas vidas, estas mortes? Do teu ombro, porque foi você que vendeu a bebida alcoólica, que decretou a desgraça na vida daquela família. Então, muitas das vezes, dessa forma, de forma ardilosa e sutil, o mundo tem tentado nos impor o entendimento de que tudo é possível, que não faz mal, que não tem nada a ver. Mas, querido, a palavra de Deus é clara, que comunhão tem a luz com as trevas. Então, que comunhão aqueles que se dizem cristãos, crentes no Senhor, têm comunhão com as trevas, ou com aquilo que as trevas proclamam e diz que está certo? As coisas que decretam destruição e morte não podem fazer parte da vida do crente. Então, meu querido, minha querida, você que está ouvindo esta palavra nessa noite, cuidado, porque assim como Nabucodonosor fez, o mundo vai tentar também nos impor a sua metodologia, a sua visão, o seu entendimento. E qual será, pergunto eu mais uma vez, a sua posição? Nabucodonosor, queridos, ele desejava fazer a mesma coisa. O mundo deseja fazer a mesma coisa. O mundo possui um esquema onde o centro é o homem, que tenta conquistar o coração, a mente e o corpo das pessoas. Repare que o mundo tem feito isso. Ele tem tentado atingir a mente, o coração, o corpo das pessoas, e nesse sistema não existe espaço para Deus. É um culto ao corpo, é um culto à prostituição, é um culto à promiscuidade, é um culto a tudo aquilo que é errado, é um culto à lascívia, é um culto à falta de moralidade, ou seja, valores mundanos que o mundo tenta incutir na mente do homem, da mulher e do jovem, fazendo uma verdadeira lavagem cerebral e assim afastando-os da presença de Deus. Queridos, naquele momento em que o rei deu o decreto, que o rei deu a ordem,
Os músicos tocaram e todos se prostraram e adoraram a estátua de Nabucodonosor. Mas 3 jovens, fiéis e tementes a Deus, não se curvaram e não adoraram aquela estátua. Diante de tal afronta, queridos, alguns homens correram para denunciá-los ao rei. E essa informação não agradou de forma alguma ao rei Nabucodonosor. E ele mandou chamar aqueles 3 jovens e lhes deu uma nova oportunidade de se retratarem de tamanho agravo. Contudo, os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, tinham a convicção do seu ato e o que isto poderia lhes custar. Ainda assim, esses jovens se manteram firmes e não abriram mão de Deus. Nós aprendemos, queridos, com esses jovens, que quem não tem perspectiva eterna pode temer a morte. Mas quando a gente sabe que tem algo muito melhor no porvir, nos aguardando depois da nossa morte física, nada pode nos abalar. Nada pode nos abalar. Queridos, o mundo, ele tem feito tocar a sua melodia de engano, seduzindo e atraindo a muitos. O mundo, ele chama, ele grita, ele convoca. Você tem ouvido o cantar do mundo? Você tem ouvido a música do mundo? Você tem ouvido o chamado mundano? E qual tem sido a tua resposta em relação a esse chamado, a essa convocação do mundo? Você tem virado as costas para Deus, para o único e verdadeiro Deus, e tem enveredado por veredas mundanas e enganadoras? Será que essa tem sido a sua atitude? Será que no dia de hoje, por exemplo, onde o mundo comemora a festa da carne, você abandonou a Deus, virou as costas para Deus e está nesse momento praticando coisas que desagradam ao Senhor, mas que agradam ao mundo? Está tendo comportamentos que não condizem com aqueles que servem a Deus, mas que condizem com aqueles que vivem no mundo? Será que essa tenha sido a sua atitude? E por isso Deus, então, pela sua infinita misericórdia, faz com que esta palavra chegue até você nesta noite, para que você se arrependa, para que você mude de direção, para que você se volte para Deus. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós. É preciso valorizar a Deus. Ele mesmo diz: eu amo os que me amam. Será que você ama a Deus a ponto de dizer não para o mundo e permanecer fiel ao Senhor? Ou será que você tem fraquejado no seu amor para com Deus, tem dito sim para o chamado do mundo e tem dito não para o Senhor? A palavra de Deus, queridos, ela nos mostra que nenhuma ordem conseguiria convencer aqueles 3 jovens a dobrarem os seus joelhos diante daquela estátua. Nada faria com que aquele jovem mudasse de opinião, porque eles tinham plena convicção do Deus que eles serviam. Quando Sadraque, Mesaque e Abidnego dizem não ao rei, não lhes importando o que poderia fazer o monarca, diante de tal recusa, o rei ficou ainda mais furioso. E sabe qual foi a atitude deles, querido? Mandou esquentar a fornalha 7 vezes mais do que o de costume e ordenou que lançassem no fogo ardente a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eu quero destacar aqui, queridos, que a fornalha estava tão aquecida, mas tão aquecida, que a Bíblia diz que matou os homens que lançaram os jovens na fornalha. Ou seja, aqueles mesmos homens que, sob a ordem do rei, manietaram a Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançaram na fornalha, nem eles, por se aproximarem, resistiram ao calor que originava da fornalha. Queridos, o risco era notório, a sentença já havia sido dada pelo rei: extermínio para todos aqueles insurgentes hebreus.
Entretanto, aconteceu uma coisa: os 3 homens hebreus tinham plena certeza, plena convicção de que haviam tomado a decisão certa. Ou seja, eles tinham optado estar na presença de Deus, permanecer fiel a Deus. O rei ficou enfurecido, queridos, ao saber que seu decreto foi desobedecido. Ele deu outra chance aos jovens, mas eles negaram. O mundo vai te dar tantas quantas chances for necessário e te oferecer pratos e posições e cargos e prazeres para que você diga não para Deus, para que você vire as costas para Deus. Nós precisamos entender, amados, que o mundo não vai desistir de tentar nos atrair. Mas a pergunta é: você está pronto para dizer não ao mundo e garantir a sua salvação? A sua salvação eterna? Tem muita gente que prefere resguardar as regalias dessa vida, até se esquecendo que no porvir existe uma vida eterna nos aguardando. Uma vida eterna prazerosa ou, segundo as nossas escolhas hoje, uma vida eterna de dor, lágrima, pranto e ranger de dentes. E que para essas duas escolhas, essas duas consequências, vão ser nos dadas o direito de escolha. Ou seja, você escolhe hoje e planta no seu amanhã. O que você escolheu hoje, você vai colher amanhã. Eu tenho dito isso, que as nossas escolhas são como sementes que nós plantamos no nosso amanhã. Aquilo que você planta hoje, você vai colher amanhã. Se você plantar retidão e justiça, amanhã você vai colher alegria. Mas se você plantar injustiça, incoerência, egoísmo, maldade, pecado, você amanhã vai colher choro, pranto e ranger de dentes. Mas é você que escolhe. É você quem vai escolher o que você vai semear. Você semeia hoje, você escolhe hoje, mas você colhe amanhã. E nós não podemos nos esquecer disso. Queridos, eu quero destacar algo ainda para o teu coração. Naquele momento, nós não poderíamos esperar, ou quem estava assistindo aquele acontecimento, não se poderia esperar outra situação que não a morte daqueles jovens que foram lançados na fornalha de fogo ardente. Mas uma cena chamou a atenção de Nabucodonosor. Então o rei, ele se espantou e se levantou depressa e disse assim aos seus capitães: vem cá, nós não lançamos 3 homens manietados, atados, amarrados dentro do fogo? E responderam: sim, é verdade, ó rei. Foi dessa forma que nós os lançamos. Mas o rei não estava vendo os 3, mas sim 4. Ele lançou 3 homens amarrados, mas agora ele estava vendo 4 homens. E o quarto, segundo a palavra de Deus, era semelhante aos filhos dos deuses. E na visão do rei, ele era o 4º homem, mas para a igreja ele é o primeiro, pois já estava lá esperando os 3 para que o fogo não lhe fizesse mal. Querido, o mundo pode até decretar o teu fim e dar o teu fim como certo, mas se você tem escolhido estar ao lado do Senhor, sendo fiel ao Senhor, Deus vai se fazer presente no momento da tua angústia, da tua dor, do teu sofrimento, te trazendo livramento, dando para você a oportunidade de reverter toda e qualquer situação de afronta, de enfermidade, de dívidas, de crise familiar, de problema. Não importa qual seja o motivo que tenha te levado a essa posição de fornalha, ou seja, de querer destruir a tua vida. Se você tem sido fiel a Deus, Deus vai entrar com providência e vai mudar todo o quadro, confundindo até todos aqueles que já tenham dado a tua destruição como certa. Creia nisso. Deus não falha e não vai falhar contigo se a tua posição for de fiel, justo, temente,
obediente foi uma posição daquele que confia no Senhor. Aleluia, glórias a Deus. A presença, queridos, de uma quarta pessoa causou uma inquietação no rei. Afinal, ele tinha mandado que os 3 homens fossem lançados na fornalha e não 4. Então ele não entende o que estava acontecendo. E ele começa a perceber que algo sobrenatural estava acontecendo naquele momento, como nunca havia acontecido, porque todos que tinham sido lançados na fornalha anteriormente tinham morrido, tinham sido pulverizados por aquele calor, por aquele fogo. E agora acontecia algo diferente. Diante de tudo que estava acontecendo, o rei, ele mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Saiam para fora da fornalha. E reconheceu diante de todos que o quarto elemento, o quarto homem da fornalha se tratava ninguém mais, ninguém menos do que o anjo do Senhor. Aleluia. Queridos, aqueles que estão vendo hoje a tua dor e o teu sofrimento vão ver e vão reconhecer a presença de Deus na sua vida, porque a sua dificuldade, o seu problema não vai te destruir. Ainda que muitos tenham decretado o teu fim, esse fim ele não vai chegar, ele não vai acontecer, porque o Senhor, ele não disse que ainda que chegou o momento do teu fim. Ele não disse que o teu fim é agora. Então levanta a tua cabeça, glorifica o nome do Senhor, porque esta palavra te chega como alento, como alimento, como fortalecimento, para que você entenda, não é o fim. Por mais difícil que esteja a tua vida, por mais dificultoso que seja a problemática que você esteja enfrentando, ainda não é o seu fim. Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos, hoje, nesse exato momento, o quarto homem, ele está conosco, nos livrando das fornalhas que o mundo tenta nos lançar cotidianamente. Deus está do meu lado, do nosso lado, do seu lado, do lado de todos aqueles que têm crido e têm permanecido fiéis a Deus. Não duvide disso. Não importa as circunstâncias que atravessamos, se nós honrarmos ao Senhor, seremos por Ele honrados. O grande amor de Deus, queridos, nos confere a certeza da vitória na hora da dor. Ser mais que vencedor é saber que quando a crise vem, quando a dificuldade bate a porta, a vitória está garantida, porque nós temos a certeza de que Deus está ali ao nosso lado. As Escrituras, elas encerram a história sobre estes 3 jovens, mostrando que o rei Nabucodonosor lhes fez prosperar na província da Babilônia. Deus honra aqueles que lhe são fiéis, querido. O texto vai dizer em Daniel capítulo 3, versículo 30, então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Louvado seja o nome do Senhor. E assim mesmo eu te digo, Deus vai te honrar aonde tentaram te derrotar. Deus vai te honrar aonde tentaram decretar o teu fim. Deus vai te fazer prosperar diante daqueles que disseram que você não ia conseguir. Deus vai te fazer crescer e prosperar diante daqueles que disseram que você não podia. Deus vai te fazer prosperar, crescer e se destacar naquele lugar em que diziam que você não podia entrar, que você não era capacitado, que você não era preparado. Creia nisso, Deus vai honrar a tua fé. Louvado seja o nome do Senhor. Depois de ver, queridos, que o Senhor livrou a Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha ardente, Nabucodonosor, ele reconhece que não havia outro Deus que pudesse ser comparado ao Deus daqueles 3 jovens hebreus. Deus, Ele quer que nós sejamos submissos e obedientes à sua palavra. Deus, Ele quer que nós não nos prostremos perante as diversas circunstâncias que o mundo nos oferece ou que nos atormentam. Deus quer que nós creiamos sempre nele, porque somente Ele pode nos livrar
dos nossos inimigos. Com persistência, queridos, com fé e consistência de caráter, nós obtemos sucesso e vitória diante dos nossos inimigos. Por fidelidade, aqueles jovens, eles escolheram entregar seus corpos ao fogo, a deixarem de confiar e adorar ao Senhor Deus. Diante das fornalhas, queridos, que nós enfrentamos cotidianamente, nós devemos manter a mesma posição, nós devemos manter firme a nossa fidelidade ao Senhor, que nos honrará diante de todos. Eu não sei qual é a luta ou a dificuldade que você está enfrentando. Eu posso até ter a certeza de que isso está te causando um incômodo grandioso. Um incômodo tal que pode ser comparado à fornalha em que esses jovens eles foram lançados. Mas eu quero te dizer uma coisa nesse momento. Se você foi lançado na fornalha, na posição de justo, de temente, de fiel, de praticante da palavra de Deus, daquele que tem dado testemunho de fé e tem permanecido incontaminável, daquele que não tem permitido ser transformado, modificado pelo mundo, mas tem guardado os princípios bíblicos, divinos e familiares, Deus vai te honrar. Deus vai confundir a todos os teus perseguidores e todos aqueles que têm te afrontado, todos aqueles que têm se levantado contra você, vão assistir de pé a sua vitória, vão ver de pé o seu crescimento, vão assistir de pé a tua prosperidade, a tua edificação profissional, ministerial, familiar, social. Deus vai te honrar em todas as áreas da sua vida e eles vão assistir de pé a tua vitória. Profetizando isso sobre a sua vida, eles vão assistir de pé a sua vitória. Deus vai te honrar e mais, vai fazer com que eles também proclamam que o único verdadeiro Deus é o Deus que você serve. Eles vão se dobrar também diante do teu Deus por causa da tua fidelidade, por causa da tua posição diante do Senhor. Então não se permita modificar, não se permita ser transformado, não se transforme naquilo que o mundo quer que você seja, mas seja aquilo que o Senhor projetou para que você seja um servo fiel e obediente a Ele, um servo que confia e que não se contamina. Queridos e amados irmãos, que essa palavra possa te trazer força, foco e fé, que você possa ter uma vida abençoada e próspera, porque é isso que Deus vai te dar: edificação, prosperidade, crescimento material, profissional, eclesiástico. Deus honra aos servos fiéis, àqueles que nele creem e permanecem em todas as suas áreas da vida. E assim Deus vai fazer contigo. E aqueles que buscaram, estou profetizando, aqueles que buscaram o teu mal e a tua derrota, vão ter que assistir de pé a sua vitória. Que Deus te abençoe. Aqui é o pastor Paulo Júnior, do Ministério EPAD em Guaratiba, Igreja Evangélica Pentecostal Atalaia de Deus, mais uma vez trazendo até você a palavra do Senhor, palavra que salva, cura, liberta e que leva para o céu. Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Um forte abraço e até a próxima.